E aí, meus queridos, eu sou o Leandro Carone e você claramente não é. E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar algo que aparece demais nos meus consultórios. Algo, meu Deus, Leandro, eu não consigo, eu não vou, eu não atravesso, eu não avanço, eu não tento, porque eu tenho muito medo da opinião dos outros. E hoje eu tô falando aqui pra você, vamos contar a história de Davi e vamos entender algumas chaves bíblicas, algumas chaves mentais aqui sempre, com insights poderosos, insights incríveis de psicologia, Bíblia, filosofia, história e tantas outras coisas que a gente vai conversando aqui. E a ideia é te dar realmente ferramentas para você, de uma vez por todas, melhorar. Ah, mas eu não preciso. Então assista para você aprender a ajudar outras pessoas. Porque eu tô aqui colocando mais de 5.000 horas de atendimento que eu tenho. Tô quase chegando a 5.000 horas. Então a gente vai colocar aqui todas as coisas que eu aprendo sobre o assunto, tá bom? Então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e, por favor, compartilhe isso daqui com quem precisa mais ouvir. Se você tá vendo no Spotify também, não esquece de se inscrever na lista, compartilhar, enfim. Me ajude a engajar, estou começando, estou desprendendo do meu tempo, gratuitamente entregando aqui para vocês conteúdo de qualidade, estudado, pensado, que eu gasto tempo aqui montando para vocês. Beleza? Então vamos lá, sem mais demoras, né? Eu pensei em colocar a vida do apóstolo Paulo, eu pensei em colocar José do Egito, eu pensei em colocar Moisés, mas pensando um pouquinho, eu fui para meu top 3 personagens bíblicos, que é Davi, né? E por que Davi? Porque Davi ele sofreu demais com a opinião alheia. Sofreu demais do início ao fim da vida dele, basicamente. Ele sofreu muito com isso, ele foi muito desafiado nessa área. E aqui eu quero mostrar algumas coisas que aconteceram na vida deles e que provavelmente acontecem na sua. Claro, você não vai lutar contra um gigante, né? Mas provavelmente você vai, metaforicamente, desafiar um inimigo, né? Que tá todo mundo com medo. E você, como filho de Deus, cabe a você tomar essa decisão e cabe a você enfrentar. Então, vamos pensar aqui na vida de Davi. Primeira coisa que eu queria trazer aqui para vocês, não sei se você sabe, Davi ele aparece na Bíblia como filho de Jessé, como filho esquecido de Jessé. Olha só que interessante. Então vamos lá. O profeta Samuel, Deus fala com ele e fala assim: queridão, vai lá na família de Jessé, que o próximo rei de Israel tá lá. É o rei que eu escolho segundo o meu coração. Vai tá lá. Então começa aí a saga de Samuel. Samuel chega lá. E aí vai no primeiro, aí Jessé olha e fala, não, eu já sei, é meu filho mais velho e tal, e vai trazendo, e a Bíblia vai relatando ali algumas características desses irmãos, e uma coisa interessante é que toda vez que a Bíblia relata alguma característica, não é à toa, tem um propósito, tem um porquê nessa questão, e vocês vão entender aqui isso. A Bíblia relata que Davi era ruivo, né, e é muito interessante isso, que provavelmente nenhum dos irmãos era ruivo, então ele era visto como diferente. Era visto como alguém que não era muito bem assim da família, muito parecido com todos eles. E ele não foi lembrado, ele foi lembrado assim para ser chamado para ser orado ali, para consagrar. Nossa, depois que acabou todo mundo, já tinha falado até por, né, todo mundo ali, chamou a vizinha, chamou todo mundo, não tinha mais ninguém e lembraram de Davi. Então, olha que interessante, a própria família dele não tinha uma opinião boa a respeito de Davi. Ele tinha uma profissão que era pastor de ovelhas, que não tinha nenhum ali, assim, motivo para ser tão aclamado, não tinha algo tão incrível, não era tão valorizado, era um emprego ok, cuidava das ovelhas do pai, tanto é que capítulos à frente, quando ele vai lá entregar pão, né, e queijo para os capitães e para os próprios irmãos que estão na guerra ali, quando eles estão com medo de Golias, o irmão sai para ele e fala assim, não é para você estar cuidando das ovelhas? Meio assim, meu amigo, aqui não é para você. Então, aqui está uma chave interessante. Às vezes as pessoas que nós mais queremos e amamos, nós precisamos desse apoio, não vai vir daí. Não virá daí. E aí a gente vai ter que entender aqui como Davi. Primeira coisa, olha só, olha que interessante. Davi, naquele momento, ele foi encontrado onde? Trabalhando. Davi era um cara extremamente fiel à sua missão naquele momento atual. Davi não tinha o vislumbre, ele não sabia que ele seria rei. Ele não tinha ideia disso. Mas ele estava fazendo a sua missão, cumprindo a sua missão com muita capacidade, com muita veemência.
né? Então Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas, e depois tem histórias que ele, cuidando das ovelhas do pai, ele matou um urso e matou um leão. Ora, ele poderia ter deixado o urso matar as ovelhas, ele poderia ter deixado o leão matar as ovelhas, e não corrido riscos, mas Davi, ele era o pastor de ovelha. Então, naquele momento, qualquer coisa que ameaçasse essas ovelhas, ameaçasse a função, a missão que ele estava cumprindo, ele não estava nem aí para paçoca. Ele ia para cima e destruía o que fosse necessário. Por quê? Porque ele era um cara comprometido com aquilo que ele tinha em mãos. Então, primeira chave de Davi é: você tem que estar comprometido com a missão que está à sua frente. Quando você está fazendo isso, você começa a construir uma segurança, uma confiança em você que você não vai encontrar quando você depender da opinião alheia. Então a primeira coisa é: mantenha-se ocupado e focado na sua missão. A segunda coisa que nós aprendemos é que as nossas famílias, muitas vezes, as pessoas mais próximas, não serão pessoas que reconhecerão em você atributos que você talvez até tenha, ou não reconhecerão em você a autoridade. E se você aguardar isso e depender dessas aprovações familiares e do ciclo mais próximo, infelizmente você ficará travado no seu propósito. Faz sentido essas duas chaves até aqui? Faz sentido? Vamos continuar? Vamos avançar? Terceiro ponto da história de Davi que é muito legal para a gente aprender é que o tempo todo, quando ele se levanta para lutar contra Golias, então a narrativa bíblica, ele vai se levantar, ele vai lá entregar marmita para os irmãos e para os capitães ali, né? O Paulo Borges Jr. brinca que é o primeiro iFood da história. Então ele vai entregar ali comida. O que acontece é que ele é azucrinado, ele é tirado de lado, ele é zoado ali pelos irmãos, só que ele se levanta e ele fala: não, vamos para cima. E aí o que acontece? Começa um movimento de Saul, dos servos de Saul e tudo mais, para tentar formatar ele do jeito que eles acreditam que Davi deveria ser. Só que Davi em nenhum momento aceita isso. Ele até, né, como ele é um servo do rei, ele permite que vista a armadura. Mas quando ele coloca a armadura, ele não consegue nem se mexer. E aqui que está a outra chave que Davi nos deixa. Às vezes, meus queridos, a gente vai ter que aceitar algumas armaduras que são colocadas em nós, e nós vamos ter que aceitar algumas roupagens que não faz sentido conosco. Davi se manteve fiel a quem ele era, a missão que ele tinha e a sua identidade. Davi era pastor de ovelhas. Então, quando ele se levantou para enfrentar Golias, ele se levantou como um pastor de ovelhas e não como um pastor de ovelhas dentro de uma armadura de rei. Você entende isso? Então, se você sofre com a opinião alheia e você fica tentando se formatar ao que eles estão falando, ao que a massa, ao que as pessoas ao teu redor estão tentando incutir sobre você, eu sinto em te formar, mas você vai ficar com pouca mobilidade e não vai conseguir cumprir aquilo que Deus tem na tua vida. Faz sentido até aqui? Vamos prosseguir? O quarto ponto, para mim, é o ponto mais importante da vida de Davi. E aí o ponto é o seguinte: Davi só se importava e se importava somente com a opinião de Deus a respeito dele e daquilo que ele tinha que fazer. Dois brilhantes exemplos da vida de Davi que nos deixam a par disso. Primeiro é quando ele vai lá se levantar contra Golias. Golias zomba dele, os irmãos zombam dele, até acham que ele está querendo aparecer, que ele é bobão, que ele está tentando lá, você vai se matar e tudo mais. O rei vê ele e talvez duvide da capacidade dele. Então o tempo todo Davi ele está sendo tirado ali de lado, ele está sendo desmerecido pela sua aparência muitas vezes, pela sua inexperiência, ou seja lá pelo que for. Mas Davi ele se importa apenas com a opinião de Deus. Como assim, Leandro? Ora, quando ele olha o filisteu, ele procura Deus. Tanto é que ele não encontra e fala: o que esse incircunciso filisteu está se levantando contra o Senhor dos Exércitos? Ou seja, por mais que o povo todo esteja cheio de medo, por mais que talvez eu até esteja com medo do Golias, talvez as pessoas duvidem de mim, mas esse cara está se levantando contra o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a opinião de Deus é: ninguém vai se levantar contra o Senhor dos Exércitos, porque eu sou o vencedor, eu venci todas as batalhas, eu nunca perdi nenhuma. Então Davi,
ele entende isso, ele carrega isso até o final. Então ele não se prostra diante de Golias e ele avança e vence Golias. Outro exemplo incrível da história de Davi é quando Davi, já rei, faz todo o trabalho para trazer de volta a Arca da Aliança. E quando a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, chega, Davi faz uma festa daquelas, faz vários sacrifícios em adoração a Deus, e Davi dança. Eu imagino que Davi naquele momento dançou de um jeito até meio estapafúrdio, né? Talvez não tenha sido uma dança tão fantástica. E Mical, sua esposa, filha de Salomão, vê Davi dançando e rejeita-o. E olha que interessante aqui os versículos. Então ela rejeita. Mical despreza ele e fala: como que você pode, rei, fazer isso, essa patifaria, né? Como é que você pode fazer isso? Olha a resposta de Davi, hein? Olha a resposta de Davi. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu no lugar de seu pai e de toda a sua família. Ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor, por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Ou seja, Davi era extremamente firme de sua missão, ele estava sempre fazendo coisas, ocupado cumprindo sua missão e ciente de quem ele era, ciente de quem Deus disse que ele era. Olha só, hein? E aí ele continua, verso 22, ele vai falar assim: estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. Davi estava disposto a fazer qualquer coisa por amor a Deus. Até mesmo fazer coisas que são humilhantes aos olhos dele próprio, não só dos outros. Então nem a opinião dele, nem a opinião dos outros bastava para Davi. O que importava era a opinião de Deus. Esse é o ponto 4. Quando nós nos importamos apenas com o que Deus diz a nosso respeito e com a nossa missão que Deus nos deu, isso blinda o nosso coração para as opiniões alheias. E aqui, abrindo o meu consultório, a realidade é que nós vamos sempre ligar para a opinião alheia. Não tem como não ligar para outras opiniões que não são as nossas. Não tem como. Isso é natural nosso. Só que você tem que escolher as pessoas corretas ou escolher a quem de fato a opinião vale. Davi, por exemplo, sempre se importou muito mais com a opinião de Deus do que com os outros. Por mais que ele amasse, você acha que Davi não amava o próprio pai, amava os irmãos? Com certeza ele amava Mical também. Porém, a opinião deles em matéria de adoração, de missão, não tinha validade. Por quê? Porque ele estava conectado com Deus. Então a primeira coisa aqui que o meu consultório eu diria para um paciente, né, trazendo todos esses subterfúgios, é: escolha pessoas conscientemente para ser as suas referências, para as opiniões dessas pessoas valerem, né? Então você tem que escolher e mais, escolher o porquê que essas opiniões valem. Então fica aí um exercício para você. Escolha 10 pessoas mínimo de 10 pessoas que são referências para vocês. São pessoas que vocês têm ali como, puxa, essa pessoa ela tem frutos nessa área que eu gostaria e eu vou ligar para essa opinião, para essa pessoa, porque se você se importar com a opinião de qualquer pessoa, meu querido, infelizmente você não vai para lugar nenhum. Chesterton tem uma frase muito legal que é: se eu parar para jogar pedra em todo cachorro que late na rua, eu nunca vou chegar ao meu destino. Então, construa essa assembleia de vozes, que é o que eu chamo. Escolha essas 10 pessoas, no mínimo 10, no máximo 20, e escolha 10 motivos pelas quais essas pessoas são importantes e relevantes para você. Isso é uma vacina, uma blindagem no teu coração contra a opinião de qualquer um. Seja consciente no que você vai fazer. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que não tenha sido num ritmo. Escreve aqui o que você está achando do vídeo, eu quero saber, eu vou ler e vou te responder. Agradeço você de ter ficado até o final. Não se esqueça de comentar aqui, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal. E eu te espero aqui próxima quarta-feira. Não se esqueça, toda quarta-feira tem vídeo aqui no canal do Leandro Caroni. E é isso, até mais. Valeu!